De tudo isso aqui costurado, ó, a gente vai costurando de 2 em 2 e vamos emendando tudo aqui. A gente vai terminar a costura, né? A gente vai também deixar algumas reservas, deixei algumas reservas aqui de tecidos, pra caso a gente precise lá no final. Depois que a gente emendou todo ele, a gente também vai reforçar toda essa costura aqui, ó. Pegando toda essa parte traseira aqui, ó, e costurando. Tudo é reforçado, eu gosto de uma costura bem reforçada. Então a gente vai fazer com todo esse material aqui. Estão achando que fazer coxa é facinho? Haja paciência, tá bom? Mas o depois também fica maravilhoso. É muito pano, muito tecido pra gente costurar, então bora lá! Olha só a emenda do tecido como que tá ficando. Olha como ficou grande. Juntei as duas peças, um formato do L de um lado, formato do L do outro, e a junção deles aqui, ó, de um lado do outro, de um lado do outro. Agora o próximo passo é juntar as faixas. Vou emendar várias faixas aqui agora. A ideia é colocar uma estampa e revezando, né? Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Uma estampa de florzinha e a outra estampa que combina com a estampa de baixo. Só emendar todo esse tecido aqui. E aí, minha gente, tô aqui na câmera frontal para falar com vocês uma coisa. Na hora da montagem da sua coxa, você pode escolher, né, o comprimento ou a largura do colchão. Você vai medir lá e você vai achar o tamanho que você quer, tamanho da cama, na verdade, né? Eu optei por fazer a coxa na medida do comprimento do colchão, cobrindo todo o colchão, dos 2 lados, dos 4 lados, né? Então vai ficar uma coxa bem grande isso daqui. E eu optei por colocar a faixa dos 2 lados. Essa faixa aqui, ela é de 2,30 m. A faixa não, gente, o comprimento total aqui da nossa peça é 2,30 m. Então, o tamanho disso daqui vai ser bem grande e vai ser pesado. E eu acho que vai ficar bem bonita também. Porque quando a gente finalizar essa coxa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá assim, certo? Eu vou pegar a faixa e colocar do lado direito e esquerdo. Dessa faixa, desse tecido ali. E ela vai ficar trabalhada desse jeito. Eu vou fazer isso com todo esse tecido aqui, ó. Tudo isso daqui. Tem muito tecido aqui, gente. E isso vai dar um pouquinho de trabalho. Mas o resultado também vai ficar bacana. É isso que eu tenho feito nessa coxa aqui. É o modelo que eu quero fazer. Eu emendei o tecido, a faixa, esse de cima com esse floral aqui. Eu acho que o resultado tá ficando bacana. A emenda dele aqui, ó. Isso. E agora é só emendar, fazer todo esse trabalho aí da emenda da faixa no seu tecido. E depois você costura todos eles. Lembra que na hora do corte eu deixei alguns tecidos de reserva? Porque eu estava pensando no futuro e eu estava certa. Olha, depois da emenda que você fez dos 2 lados, né? Você mediu direitinho, todos eles têm que ficar do mesmo tamanho. Então, as 2 emendas que você fez, aquele tanto de retalho ali, não vai ser o suficiente para completar o nosso tamanho de coxa. Então, é aí que entra nossos pequenos tecidos que a gente reservou ali. No caso, foi esse daqui a minha reserva. Ele passou um pouquinho, óbvio. Isso daqui, ainda bem que passou, né? Que aí é só cortar. Se tivesse menor, aí seria o problema. Mas, enfim, agora é só pegar e cortar e fazer a mesma coisa com o restante. Vai emendando, usando aqueles ali, né, no final. Vamos partir para a parte traseira da nossa coxa. Para a gente não errar na nossa metragem,
a gente vai precisar fazer um desenho pra gente poder ver o que a gente vai precisar ali de quadrado, a quantidade de quadrados que a gente vai precisar. Então eu tô usando quatro cores: amarelo, rosa, branco e azul. E essas cores eu coloquei no papelzinho aqui, ó. E ao medir o meu tecido, o comprimento dele, eu vi que a medida dos quadradinhos tinha que ser 12 por 12. Então eles ficaram desse tamanho, 12 por 12, todos eles. Alguns vão ter que ser cortados quadriculados e os outros vão ser de 15 centímetros. O tamanho da régua que eu tô usando, na verdade é mais de 15 centímetros. O tamanho da régua que eu tô usando. E o outro é a metade da régua, certinho. E isso eu vou fazer com todos os tecidos. Isso aqui é para facilitar. Agora, depois que a gente fez esse desenho aqui, a gente vai partir para a montagem. E copiando certinho o que a gente fez aqui para o desenho sair certo do lado da coxa. Prontinho, o nosso tecido, uma parte dele tá costurada, né? É a parte da faixa. Vocês vão ouvir barulho aqui, que tá cheio de criança. Só um minutinho. Olha aqui, a gente vai combinando, ó. Azul e amarelo. Tá aqui, ó. Faixa de cá. Azul e amarelo, azul e rosa, amarelo e azul, branco e rosa, amarelo e azul, branco e rosa, amarelo e azul e rosa. Essa você vai costurar todo o desenho que você fez, igualzinho o desenho que você fez. Você costura e vai reservando. Não costura ele na parte que a gente tem que encaixar no nosso tecido ainda não. Eles aqui estão reservados ainda. A gente vai costurar de 2 em 2, como a gente estava fazendo nos outros. Emenda um lado com o outro. Na verdade, a gente emenda, por exemplo, vou pegar esse branco aqui, ó. A gente tá com um quadradinho. A gente vai pegar o quadrado e vai emendar com a faixa menor. Igual o desenho tá mostrando aqui, ó. O maior com o menor. Depois a gente emenda todos os quadradinhos emendados. E tudo com a costura reforçada. Vamos começar a nossa montagem da nossa coxa. A gente tem a nossa parte traseira, né, que são os nossos quadriculados, e a nossa parte da frente, que foi a primeira coisa que a gente fez da coxa, certo? O que a gente vai fazer? Para facilitar aí, a gente vai fazer um hambúrguer. Já fez um hambúrguer? Pois bem, a gente vai pegar os 2 blocos que a gente montou, né? Lembra que a gente fez blocos? Beleza. A gente vai colocar frente com frente. Eu vou colocar a câmera pra frente, na câmera traseira, pra ver se facilita aí pra vocês. Ficou, é o seguinte, nós vamos pegar 2 dos 4 blocos e meio que a gente tem e vamos começar a fazer a montagem da nossa coxa. Seguinte, a gente tá com duas peças do bloco ali, né? Para facilitar a sua vida na hora da montagem, porque muitos aí podem achar um pouco difícil, mas é só treinar um pouquinho que você consegue. Você vai fazer o seguinte, vai costurar bloco com bloco, fazer uma linha reta em todo o comprimento da nossa coxa aqui, ó. Costurou? Beleza, você vai reservar ele. O meu não tá costurado ainda não. É só para mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Depois que vocês costuraram, ficou bonitinho, retinho aí, você vai reservar ele exatamente como está na costura. O que você vai fazer? Depois você vai pegar os blocos quadriculados que você fez, né? Se esse for o jeito que você quer fazer, né? Vai colocar sobre o tecido que você costurou. Só lembrando, ó, ele tá frente com frente. A gente fez a costura reta, beleza, fez a costura reta. A gente vai para a parte traseira agora. Colocar avesso com avesso, avesso do quadriculado com avesso do tecido que a gente cortou. Vai pegar o nosso outro tecido quadriculado e vai colocar por cima, encaixando toda a costura que você fez. Tem que encaixar, viu, gente? Encaixar direitinho aqui, ó, costura com costura.
pra ele ficar bonitinho. O que você vai fazer? Você vai alfinetar. Vai alfinetar todo cantinho de costura que tiver aqui pra facilitar a sua vida. E não sair na hora da costura, sabe? Porque quando você tá costurando, às vezes pode embolar, alguma coisa assim do tipo. E aí, quando você terminar a sua costura, você vai ter esse resultado aqui, ó. Esse vai ficar na parte traseira, vai puxar isso pra frente, o de baixo, e ele vai ficar com esse resultado aqui, ó. É lógico que tem que estar com a costura. Letícia, você tá me mostrando direitinho? Uhum. Tá, beleza. Mostra aqui pertinho, Lê. Chega pra cá, bem pertinho. Ó, aqui vai ficar com esse desenho. O que você vai fazer? Depois que você passou a costura e virou assim como eu virei, aqui não vai estar certinho porque tá alfinetado, né, gente? Vocês vão vir passar uma régua reforçando toda essa costura. Aí ele vai ficar assim na parte de trás e vai ficar assim, olha, coisa bonita na parte da frente. E aí a gente parte pro próximo passo, beleza? Acho que deu pra vocês entenderem aí, né? Só um comunicado aqui. Pra quem não tem dificuldade, pode costurar os 4 tecidos de uma vez. Eu indiquei costurar os 2 primeiros, o que vão ficar no meio ali, da parte da frente, né, no caso. Caso alguém tenha muita dificuldade, caso não tenha, beleza, só ir direto, costura os 4 tecidos de uma vez. Mas aí, costurando igual eu te falei, vai gastar um pouco de linha, vai, mas não vai ficar tão confuso. A nossa coxa, né, gente, passando por cima, pegando, emendando novamente ali, reforçando, na verdade, a nossa costura. Letícia, foca em mim, deixa essa cachorra, senão vai parecer aí, sabe, a mamãe mostrando a costura com a cabeça cortada. Seguinte, você vai emendar, não é tão complicado assim não, você vai acertar a sua costura, né, vai costurar tudo bonitinho, encaixou lá, ó, você só vai fazer a costura por cima, e vai analisando por baixo, vai olhando. Toda vez que você for olhar, você abaixa a sua agulha, tá pegando aí, Lê? Tá dando pra ver ele? Uhum. Abaixando a agulha? Beleza, você abaixou a agulha, você vai levantar o tecido, vai puxar embaixo, dos 2 lados, e vai puxar em cima, pra nossa costura ficar retinha, sabe? Isso você vai fazer com todo o comprimento aqui do nosso tecido. Já mostro o próximo passo. Próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o desenho que a gente fez. Lembra que a gente fez o desenho? Esse desenho aqui é o salva-vida, gente, porque senão você se confunde, você se perde por completo aí, nessa sua jornada aí da coxa. O que você vai fazer? Achou o seu desenho que você tem que fazer? Beleza. Você vai pegar os blocos que você fez aqui, um dos, vai colocar ele por baixo disso daqui, ajeita ele bem bonitinho, vê qual que é o lado certo. Esse lado aqui é o lado da sobra, então não é aqui. Você vai virar o seu tecido aqui, ó, colocar o lado certinho pra cá. Colocou? Beleza, ajeita ele ali. Pega o tecido que você costurou, né, uma parte da coxa que você já costurou. Lembra que você já fez a costura reforçada aqui? Beleza, ó, você vai pegar lá do outro lado, tá bonitinho, ó. Você vai colocar frente com frente, que a gente vai emendar ele ali agora. Vamos encaixar ele aqui, ó, bonitinho. Tudo encaixado, gente, tem que ser encaixe. As coisas que é no encaixe, é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai vir com o seu quadriculado aqui, já sabe que ele vai ficar aqui nessa posição. Beleza. E você vai fazer a mesma coisa, alfinetar tudo e fazer a costura. E assim que você fizer a sua costura, você vai virar ele vai ter esse mesmo resultado que a gente teve aqui, e a coxa vai só aumentando o tamanho dele. Você reforça a costura e finaliza a sua coxa. Eu vou fazer isso com todo o restante de tecido que eu tenho, meus outros 2 blocos aqui. E quando eu acabar isso, depois de reforçar a costura, eu já vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer depois, que já vai ser o acabamento. A gente já tá finalizando a nossa coxa, gente. Olha isso, a gente tá finalizando. Não é maravilhoso? Bora lá trabalhar. Gente, olha que resultado bacana que ficou dessa coxa. Eu achei que tá maravilhosa.
Essa coxa aqui, eu fiquei de mostrar pra vocês a costura, finalizando, né? Mas o que acontece? Não tem mistério. Eu só dobrei as duas laterais, depois eu dobrei novamente. Eu dobrei duas vezes, passei costura nas duas laterais, depois dobrei também na parte de baixo e passei a reta. Não tem mistério isso daí. Desculpem-me aí que eu falei que eu ia mostrar, mas não teve tempo, né? Não tive tempo de mostrar. Eu falei com o cliente que eu já ia entregar, já estava pronto, eu tive que correr. Então, esse é o resultado dela. Sem comprimento, tá até bom o resultado. Gostei demais. E a parte de baixo, ela queria um pouco quadriculada, então eu separei um pouco. A divisória dela, né? Aquela ali foi a divisória para emenda do tecido. E o restante tinha os quadriculados aí, em toda a largura. O acabamento ficou bem bom. Gostei do resultado aqui também. Olha isso. Bem acabadinho. E é isso. Finalizamos a nossa coxa. Só entregar agora.